O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, o último sobrevivente do círculo íntimo de Jesus. Ele estava exilado na ilha de Patmos, uma região inóspita usada como local de punição para criminosos e dissidentes políticos. Patmos, localizada no mar Egeu, era um ambiente árido, marcado por rochas e pouca vegetação, e servia como uma prisão natural. João foi enviado para lá por causa de sua fidelidade em pregar o evangelho, o que contrariava as autoridades romanas da época. Acredite-se que o livro foi escrito por volta do ano 95 ou 96 depois de Cristo. Durante o reinado de Domiciano, um imperador romano notório por sua tirania e imposição do culto imperial. Domiciano exigia que todos os cidadãos do império o adorassem como Senhor e Deus. Essa prática de idolatria colocava os cristãos em uma posição extremamente vulnerável, pois sua fé os impedia de fazer tal declaração. Recusar-se a adorar o imperador significava enfrentar perseguição severa, incluindo prisão, tortura, confisco de propriedades e, em muitos casos, morte pública. Na época, os cristãos viviam sob constante tensão. Além da perseguição direta do governo romano, eles enfrentavam desafios culturais e religiosos. O paganismo era predominante, e muitos cristãos estavam sendo pressionados a se conformar aos costumes e práticas da sociedade ao redor, como a adoração de deuses romanos e a participação em festivais idólatras. Dentro da própria igreja, surgiam divisões, heresias e a necessidade de manter a pureza da fé em meio a tantas influências externas. O Apocalipse foi escrito como uma resposta direta a esse cenário de sofrimento e incerteza. Deus revelou a João uma mensagem poderosa e cheia de simbolismo para encorajar os fiéis. Ele mostra que o sofrimento e a perseguição não são sinais de derrota, mas parte de um plano maior que culminará na vitória final de Cristo sobre o mal. Essa mensagem era crucial para as 7 igrejas mencionadas no início do livro, localizadas na Ásia Menor, atual Turquia, pois cada uma enfrentava desafios específicos, como apostasia, perseguição e complacência espiritual. Além de ser uma mensagem de consolo para os cristãos da época, o Apocalipse também destacava a soberania de Deus sobre a história. Ele mostrava que, por mais poderosa que Roma parecesse, seu reinado era temporário e subordinado ao plano eterno de Deus. O livro chamava os cristãos a permanecerem firmes, lembrando-os de que, mesmo em meio ao sofrimento, a vitória de Cristo já estava garantida. O Apocalipse é um livro que utiliza uma linguagem altamente simbólica, o que pode torná-lo difícil de entender à primeira vista. No entanto, essa simbologia tem um propósito profundo: transmitir verdades espirituais e teológicas através de imagens, números e visões, muitas vezes expressando realidades que não podem ser facilmente descritas com palavras comuns. Uma característica fundamental do Apocalipse é seu uso de imagens visuais poderosas. Ao longo do livro, vemos descrições de criaturas extraordinárias, como os 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam conquistas de guerra, fome, morte e destruição. Outra figura marcante é a besta que sobe do mar, simbolizando sistemas de poder opressores e anticristãos que surgem ao longo da história. Além disso, o livro faz uso de números simbólicos, como o número 7, que é o número da perfeição e da completude divina, aparecendo em diversas formas: 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças de ira, entre outros. Esse número tem um significado profundo, enfatizando que o plano de Deus é perfeito, completo e será cumprido em seu tempo. Outro número importante é o 144.000, 12.000 de cada tribo de Israel, que, embora tenha sido interpretado de várias formas, simboliza a totalidade do povo de Deus, guardado e protegido de acordo com seus propósitos. A simbologia numérica no Apocalipse não é uma simples contagem, mas representa a ideia de plenitude e ordenação divina. A mulher vestida de sol e o dragão vermelho são outros símbolos significativos no Apocalipse. A mulher representa a igreja, o povo de Deus, e o dragão é uma representação do próprio Satanás, tentando destruir o plano divino.
A batalha entre eles é uma das imagens centrais do livro, simbolizando a luta contínua entre as forças do bem e do mal ao longo da história. Além dos símbolos visuais, a linguagem do Apocalipse também se caracteriza por seu estilo profético e visionário. João utiliza uma linguagem apocalíptica, que era comum em escritos judaicos da época. Esse estilo é cheio de imagens, metáforas e visões que muitas vezes refletem uma dualidade: a realidade visível e a espiritual. O Apocalipse nos ensina a ver além do que é imediatamente perceptível aos nossos olhos, sugerindo que os eventos que acontecem no mundo físico têm uma contrapartida espiritual mais profunda. A batalha descrita no livro não é apenas uma luta entre reinos humanos, mas uma guerra cósmica entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. Porém, é importante notar que a linguagem do Apocalipse não deve ser lida como um código fechado. Embora haja elementos proféticos que indicam eventos futuros, a simbologia do livro é mais uma forma de ilustrar realidades espirituais que transcendem o tempo e o espaço. Em vez de procurar uma correspondência literal, exata para cada imagem ou número, devemos buscar o significado espiritual que essas imagens nos transmitem. A ideia é perceber que o Apocalipse não é apenas uma sequência de previsões, mas uma mensagem teológica profunda sobre a soberania de Deus, a vitória de Cristo e o destino final da humanidade. Além disso, a linguagem do Apocalipse também tem uma forte conexão com o Antigo Testamento. Muitas das imagens, como os 7 selos ou as trombetas, encontram suas raízes nos profetas do Antigo Testamento, especialmente em livros como Daniel, Ezequiel e Isaías. O Apocalipse, portanto, não é um livro isolado, mas deve ser entendido à luz das Escrituras como um todo. Ele não inventa novas verdades, mas revela o cumprimento do plano de Deus, conforme predito pelos profetas anteriores. Por fim, o Apocalipse nos desafia a interpretar suas imagens e mensagens de maneira espiritual e atemporal. Ele não se refere apenas a eventos históricos específicos, mas transmite verdades eternas sobre a luta entre o bem e o mal, a fidelidade de Deus e a esperança dos cristãos em um futuro glorioso. Ao ler o Apocalipse, somos chamados a perceber a realidade espiritual por trás dos eventos que acontecem em nossa vida cotidiana e a viver com a certeza de que o reino de Deus se aproxima, trazendo uma nova ordem de justiça, paz e renovação. O propósito central do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, destacando sua soberania, glória e papel como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O título do livro, Apocalipse, vem do termo grego apokalipsis, que significa revelação ou desvelar algo oculto. Assim, o livro não é apenas sobre eventos futuros ou catástrofes, mas uma apresentação grandiosa de quem Cristo realmente é e de como seu plano de redenção alcançará sua consumação. O Apocalipse oferece uma visão abrangente do plano de Deus para uma história humana. Ele mostra que, apesar das tribulações e do caos aparente, existe uma ordem divina guiando tudo. É um lembrete de que Cristo não apenas triunfou na cruz, mas que ele retornará em glória para estabelecer um reino eterno de paz e justiça. Além de exaltar a glória de Cristo, o Apocalipse tem como objetivo encorajar e fortalecer os cristãos de todas as épocas, especialmente aqueles que enfrentam perseguição, sofrimento ou dúvida. No primeiro século, muitos seguidores de Jesus enfrentavam a pressão de um sistema político e cultural que exigia conformidade ao culto imperial. Para esses cristãos, o Apocalipse era um lembrete poderoso de que seu sofrimento não passava despercebido diante de Deus. Ele prometia que o mal seria derrotado, que a justiça prevaleceria e que os fiéis reinariam com Cristo. Outro objetivo fundamental do Apocalipse é nos preparar para o retorno de Cristo. O livro desafia os leitores a viverem com vigilância, santidade e expectativa. Ele nos chama a sermos fiéis, a resistirmos às tentações do mundo e a permanecermos firmes diante das provações. O Apocalipse apresenta o contraste entre os seguidores do Cordeiro e aqueles que escolhem o sistema mundano, simbolizado pela besta. Essa escolha é um tema central do livro, pois aponta para a importância de decidir quem serviremos, o Cordeiro ou o mundo. Além disso,
o Apocalipse revela a natureza da batalha espiritual que está acontecendo nos bastidores da história humana. Ele nos mostra que o conflito entre o bem e o mal não é apenas um fenômeno terreno, mas uma luta cósmica entre as forças de Deus e as forças do inimigo. No entanto, o livro garante que essa batalha já tem um resultado definido: a vitória de Cristo. Por fim, o Apocalipse aponta para a consumação do plano de Deus, quando ele restaurará todas as coisas. O clímax do livro é a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. É um futuro de perfeição, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Essa visão final é o maior consolo para os fiéis, pois assegura que, independentemente dos desafios temporais, a eternidade com Deus será gloriosa. O Apocalipse é, portanto, um livro de esperança, desafio e vitória. Ele nos lembra que o mal tem um prazo de validade, que Deus é soberano e que, ao final, Cristo reinará para sempre. No entanto, antes que essa vitória final seja completamente consumada, o livro nos adverte sobre a figura sombria que surgirá nos últimos dias.